Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente dos estúdios da Pod Factory em São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. E hoje eu converso com uma das principais executivas financeiras de um dos maiores conglomerados educacionais do país. Eu estou com Thalita Freitas e a gente volta nesse bate-papo logo depois do comercial da Mercedes-Benz. Estamos de volta com Thalita. Thalita, tudo bem? Oi, Russo, tudo bem? Obrigado por você ter vindo. Veio de longe, especialmente para essa gravação. Thalita veio de Fortaleza. Eu fico em Fortaleza, Sim. né? Parte do meu time fica no Rio, né? A sede da empresa onde eu trabalho funciona no Rio, então eu fiz uma ponte aérea um pouquinho maior dessa vez. Maior, pernadinha maior. Você está na Edux. Estou na Edux, o maior grupo de educação de ensino superior do país. Nossa, Muito maravilhoso. orgulho. Vocês têm IBMEC, Estácio de Sá, um monte de uni, né? A IDOMED, que reúne 17 escolas de medicina no país inteiro. Exatamente. Além disso, a gente tem Damásio muito forte em curso preparatório, né, na área de direito. A gente tem aqui concurso, uma startup que a gente nem considera mais uma startup, muito voltada para a inovação. Sim. E o grupo continua crescendo. Nossa, maravilhoso. E vamos falar um pouquinho da tua jornada. Né? A gente fez o dever de casa e eu vi que você começou uma empresa de massas e biscoitos, a M. Dias Branco, isso em 2004. Correto, assim, lá no Ceará a gente tem a felicidade de ter grandes grupos econômicos, né, assim, no Nordeste isso não é muito comum, né, tem muita centralização aqui no eixo Rio-São Paulo, mas no Ceará especificamente a gente tem grupos muito grandes. Eu tive a felicidade de começar minha carreira profissional na M. Dias Branco, quando eu tive uma experiência que eu carrego hoje, até hoje, né. Como assim, analista financeiro. Como analista financeiro, assim, acho que muito do que eu sei de finanças eu aprendi ali. Tive uma tutora, que eu posso atestar o nome dela, Delane, que me iniciou nesses passos, e o Geraldo Luciano, que era o vice-presidente na época de finanças, então me ajudaram muito nesse meu caminhar inicial, né? Sim. Depois disso passei por outros grupos, o grupo Gereissati, que é muito forte. Nossa, também, Coca-Cola, né, que é a engarrafadora da Coca-Cola, era nossa, hoje é a Solar, né, que é um grupo muito grande. Passei pelo grupo Gereissati também, administração de shopping, e em 2015 eu cheguei no grupo de educação. Aí você ingressou em educação e nunca mais saiu? Nunca mais saí, sou apaixonada por esse mundo. Nossa, muito legal. Eu tava acompanhando e imaginando essa tua transição, né, de carreiras até chegar hoje na Edux. Você já está lá há quase 4 anos, não é isso? De Edux sim, mas de educação são 8 anos, 8 né? anos. Porque estava na DeVry, que virou a Adtalem, era uma subsidiária com sede em Chicago, que foi adquirida pela Edux no final de 2019, fechamento ali no início de 2020, no iniciozinho da pandemia, tá? E conta pra gente um pouco do teu papel na Edux. O que você faz lá? Qual é o contexto que você está inserida? Isso é bem interessante, assim, durante as minhas experiências, antes de entrar na indústria de educação, né, passei pela indústria de massas e biscoitos, alimentícia, de bebidas, depois fui para a área de serviços de shopping, mas eu nunca tinha ficado responsável pela área de cobrança de contas a receber. Sim. Na Edux o desenho é um pouco diferente, então eu fico responsável por toda a parte de operações financeiras e de inteligência de cobrança. Então, tive que aprender muito, né, nesse caminhar. E parte do meu time fica no Rio, parte do time fica em Fortaleza. Acho que a pandemia proporcionou isso a gente aprender a trabalhar à distância, né? Muito, então muito. A gente hoje pode ter os melhores profissionais em qualquer lugar do país. Acho que isso fortalece muito o nosso time, né? Abre um leque de oportunidades. E uma parte de tesouraria estruturada está dentro da minha atividade. Tesouraria também? Tesouraria, alocação de capital, né? Então, isso é 50% do meu tempo e os outros 50% do meu tempo é dedicado à cobrança. Imagino que sim, a gente tem 3 letrinhas que definem o nosso dia a dia ali, a chamada tão famosa PDD, né? Sim. É uma das contas mais relevantes do nosso balanço, né? Do segmento de educação como um todo. É um número
que o mercado acompanha com muita frequência e a gente dedica bastante tempo nesse tema, né? Não especificamente falando da Edux, mas você tem uma ideia da média da PDD, né, sobre receita líquida do mercado educacional como um todo? Qual é a média do mercado? Russo, a gente nem consegue falar assim muito de média, Sim. porque ele muda muito dentro do segmento, né? Tá. Vamos falar, por exemplo, do meu mundo ali, do meu mundo Edux. A gente, como você falou, a gente é um conglomerado, né? São vários negócios dentro de um negócio. Sim. Então, a gente tem um presencial, a gente tem um digital, a gente tem um IBMEC, um segmento totalmente premium, a gente tem um IDOMED, um segmento mais premium ainda. Então, são públicos completamente diferentes, com perfis de inadimplência muito diferentes. Sim. Né? Mas é um número que é mais ou menos média, 2 dígitos, sim, tá? Sim, 2 dígitos baixo de PDD é o que a gente vê mas normalmente no mercado. Tá? No mercado. Em geral. Como um todo. E hoje, você tem, né, dentro do conglomerado, um universo de aproximadamente 1,5 milhão de alunos. Exatamente. E 16 mil colaboradores dentro da Edux. Exatamente. E mais de 90 unidades próprias, né? Nossa. Se a gente falar de polos, né? A gente cresce o nosso modelo de digital com parcerias, né? Com polos parceiros. A gente tem quase 3 mil polos, tá? Ativos aí. Então, a gente já está em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes e crescendo para as pequenas cidades. É muito grande, né? Eu acho que é difícil de tangibilizar. Quem não vive o dia a dia da educação não faz ideia, né, da dimensão que você administra no dia a dia do teu trabalho. Trazendo um pouquinho, né, sobre essa questão, vamos aterrissar no cenário de inadimplência atual do país. A gente sabe que cartão de crédito é um grande vilão do endividamento. Isso surgiu muito na pandemia, com oferta de crédito facilitada. Hoje o dinheiro, né, do plástico ele se esvaiu, os cartões estão muito comprometidos. O brasileiro médio tem mais de um cartão de crédito e esgotados. E a gente atingiu, no mês de junho, saímos do patamar de estabilidade da série histórica de 4 meses seguidos e aumentamos em 0,2 pontos percentuais o total de famílias endividadas no Brasil, atingindo 78,5%. Qual é a tua leitura desse momento atual que o nosso país vive? Esses números são impressionantes, né? Acho que tem uns dados do Serasa que acho que no último ano a gente cresceu quase 8%, né? A gente chega a 72 milhões de endividados Exato. no país, né? Com uma dívida média que cresce também, muito, né? Mais de 15% ano contra ano, passando dos R$4 mil aí. Então, assim, você tem mais gente devendo e devendo mais, né? Então, a gente está num cenário crítico, né? E você, na outra ponta, tem uma inflação que demorou a ceder, né? Mais recente já começou a dar sinais positivos. Exato. Você tem uma taxa de juros muito alta para o país e a capacidade de pagamento, o poder de renda, a renda, né, da pessoa física tá se esvaindo. E bastante comprometida, né? Muito, né? Engraçado que, assim, na pandemia a gente esperava um aumento de inadimplência absurda, né? E, assim, a gente não observou isso, né? Acho que praticamente em todas as indústrias, quando você conversa, surpreendentemente a pandemia não trouxe um nível de endividamento, de inadimplência muito alto. Mas a gente teve uma injeção de dinheiro muito grande, né? Muito grande. Né? Então, o refresco dos bancos, os financiamentos, com aquele stop, né? De 6 meses. Exatamente. Então, você teve uma série de medidas que colaborou para o nível de inadimplência. Mas a conta chegou. Sim. Então, você facilitou o crédito, você postergou parcela, né? As pessoas adiaram algumas decisões de compra, mas não guardaram o pouco dinheiro que receberam, né? E agora a gente voltou para as condições normais, para as CNTPs, e onde a vida normal, você volta a gastar dinheiro com transporte, você volta a gastar dinheiro com alimentação fora de casa, você gosta a gastar dinheiro com lazer, tudo isso que você não estava usando na pandemia, e a conta cresceu, né? Acho que o cenário para a gente mudar, assim, IPCA, né? A gente precisa ter um cenário de inflação cedendo mesmo para que isso aponte positivamente para a agenda do Banco Central e que a gente, de fato, inicie um ciclo de corte de juros, né? Acho que está bem na hora, acho que as melhores expectativas já foram revistas, a gente já tem uma expectativa mais alta para corte de juros a partir de agosto, né? E aí você começa a devolver o poder de renda para a população e aí a gente deve começar a melhorar esses índices de endividamento, assim espero.
Sim, eu também. Eu peguei alguns dados aqui do teu segmento especificamente e só 18% dos brasileiros entre 18 e 24 anos, eles estão matriculados em universidades. Destes, 36% concluem o curso, e muitos deles devido justamente a problemas financeiros. As famílias que têm renda mais baixa, têm menos acesso ao crédito, elas têm demandado muito o trabalho em paralelo ao ensino, ou seja, eu só consigo continuar estudando, complementar os meus estudos, se eu tiver também um trabalho ao mesmo tempo. Como é que as empresas, né, de educação estão se organizando para tentar auxiliar e manter os nossos jovens na universidade estudando? Falando um pouquinho do cenário como um todo, né? Existe uma pesquisa da OCDE que reúne alguns países, e o Brasil é onde o ensino superior mais faz diferença na renda da pessoa, né? Sim. O OCDE fala em 180%, né, de aumento de renda pelo nível superior, o IBGE fala em 121%, mas mesmo assim, a gente está falando de mais de dobrar, né? Então, sim. Por que ainda tem tanta gente fora do ensino superior, né? A gente tem hoje cerca de 32 milhões de brasileiros em idade universitária que deveriam estar cursando o ensino superior e não estão, né? Nesse cenário, a gente vê que, assim, políticas públicas, né, nessa área são essenciais, né? Assim, a sua população, o Brasil ainda tem uma população de baixa renda muito grande, né? Muito expressiva. Se a gente não ajudar essas pessoas a entrar no nível superior, a gente não vai mudar a cara do Brasil, né? Acho que investimento em educação, ele é necessário, né? E a gente ainda não é um país que prioriza educação, sim. Né? Eu falo ainda porque eu tenho esperança que a gente chegue lá, né? Todos que a gente nós. Entenda. E aí, do lado quando a gente olha para a inadimplência, né, desse aluno, nesse cenário onde eu não sou prioridade para essa classe que precisa trabalhar e estudar, como é que eu faço ser a decisão de pagamento dele, né? Sim. Como é que eu faço ele decidir me pagar? Competindo com, às vezes, necessidades super essenciais, substanciais para ele, competindo com o lazer dele, competindo com o streaming, a conta do telefone. E eu diria que esses são talvez os aspectos culturais mais difíceis do setor, né? E a gente tem os aspectos regulatórios também, né? Verdade. E aí, assim, eu tenho uma lei que não me permite fazer análise de crédito, né? Então, o aluno passou no vestibular, eu tenho que matriculá-lo. Eu tenho uma lei que não me permite cessar a prestação de serviço, né? Ele precisa concluir o semestre, né? Enquanto isso, você cortou o telefone, você cortou a luz, você cortou a água. Então, ele tem que pagar todas essas outras contas. E eu tô ali, né? Competindo com as utilities dele. Sim, então, é um cenário bastante desafiador. A percepção da régua de cobrança, né, do segmento educacional, ela não é muito forte pro o cidadão, o consumidor em estado temporário, a gente acredita, de inadimplência. E isso eu realmente tinha reparado, né, analisando, né, as réguas de todos os segmentos do mercado. Quando a gente fala de finance, a gente tem uma cobrança mais incisiva, né, a taxa de juros galopante, ele vê no extrato bancário, ele vê na fatura de cartão de crédito o quão pior tem ficado a situação dele. Quando a gente vai para o segmento de telecom, embora a taxa de juros seja baixa, né, 2% e 1% pro rata, padrão, mas quando você tira o Zap Zap, quando você tira a TV, né, você desliga a banda larga de casa, isso realmente é um fator motivador para que o consumidor inadimplente ele te procure, né, para negociar. Mas realmente no segmento educacional, como você bem mencionou, você é obrigada a permanecer a prestação desse serviço dentro do próprio semestre, e eu li em algum lugar que se este for o último semestre, ele ainda recebe o diploma. Recebe.
mesmo estando inadimplente. Ele não pode sofrer nenhuma sanção acadêmica pela inadimplência dele, tá? Sim. Então, hoje, assim, a nossa abordagem como aluno, quando a gente fala de cobrança, primeiro que é de um relacionamento de longo prazo, né? No mínimo, eu quero ele 4 anos comigo, né? Isso eu digo no mínimo porque eu quero que ele volte, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado, faça um curso preparatório. Sim. Então, a gente está falando de um relacionamento muito longo prazo. E a gente tem hoje um viés de cobrança muito no sentido de: deixa eu te ajudar a se formar, porque isso vai transformar a tua vida, né? A gente trabalha numa companhia que tem um propósito, né? O segmento tem um propósito muito nobre, né? E assim, se tem uma coisa que de fato transforma as vidas, é a educação. Sim. A gente sabe que de fato leva você para outro patamar, né? Então, assim, é essa abordagem que a gente tem buscado fazer, entendeu? Assim, não, como você falou, eu não posso ter aquela cobrança incisiva, né? É uma cobrança de: vem cá, deixa eu te ajudar. De parceria. De parceria, exatamente. É isso que a gente tenta. E aí a gente entra naquela pergunta, né? O que é que vem primeiro? O aluno deixou de pagar porque ele desengajou, está tendo desempenho acadêmico ruim, ou o engajamento dele caiu porque ele viu que não tem condições de pagar? A gente não tem resposta para essa pergunta, tá? O que vem primeiro? A gente sabe que tem uma correlação altíssima entre esses dois fatores, tá? Inadimplência e engajamento. Mas o que vem primeiro? A gente não sabe. Então, a gente anda muito de mãos dadas com as áreas de experiência do aluno, com a área de renovação. Então, assim, para o aluno que é engajado, que tem nota, que está estudando, que ele mostra que quer, esse aluno, e está inadimplente, esse aluno a gente pega na mão e resolve a vida dele. O difícil é quando o aluno... E isso a gente tenta fazer antes que a inadimplência desengaje ele. Antes que ele diga: ih, não vou conseguir pagar, abandonei. Sim. A gente tenta agir preventivamente para que isso não aconteça, né? O aluno, o cenário mais difícil é: o aluno desengajou e o aluno não está conseguindo pagar. Como é que eu faço o olho desse aluno brilhar de novo para ele estudar? Sim. Porque se ele quiser estudar, ele vai dar um jeito, ele vai pagar. A gente vê isso na prática, a gente consegue chegar numa conta, né? A gente consegue facilitar, a gente consegue parcelar, a gente consegue encontrar caminhos, parceiros para financiar, porque a gente mesmo não financia, mas a gente chama um parceiro para financiar, para que esse aluno consiga se formar. A gente quer que esse aluno se forme. Obviamente que a gente quer que a nossa inadimplência seja baixa, mas a gente quer, acima de tudo, que esse aluno se forme. Esse é o nosso propósito enquanto companhia. Essa é a nossa razão de ser. É eu entregar a educação para ele. E eu quero que ele veja a mudança na vida dele, tá? Sim. E você tem sentido, dentro da tua estratégia de negociação, que tem aumentado os pedidos de parcelamento ou então desconto aplicado? Eu não sei se aplica desconto diretamente na dívida, né? A gente tem, dependendo do segmento, dependendo do age, né? É engraçado que, assim, a gente tem produtos específicos para públicos específicos, e até um tempo atrás a gente tinha uma cobrança igual. Sim. Né? Você fazia aquelas clusterizações padrões de cobrança, né? Vou clusterizar por age, vou clusterizar por dívida média, mas por perfil de aluno, por curso. Eu não posso cobrar o aluno de medicina do mesmo jeito que eu cobro um aluno do EAD. Né? Nossa, essa visão é incrível, eu não tinha. São tickets diferentes, são perfis diferentes. É interessante quando você para ouvir, por exemplo, uma ligação de call center para um aluno de medicina, um aluno do IBMEC. Ele desmonta o operador de cobrança em 2 tempos. Sim. O operador de cobrança tem um nível de formação muito inferior ao dele. Sem dúvida. Ele não consegue seguir na argumentação do outro lado. Sim. Né? Então, a gente precisou entender isso, precisou separar essas cobranças e precisou começar a trabalhar no desenvolvimento do operador. Sim. Né? Eu preciso capacitar, eu preciso ter, assim, outro nível de operador aqui. Eu só posso ter quartil 1 aqui cobrando medicina no outro nível, entendeu? Assim, e é isso a gente vai... Eu tive que ir aprendendo no dia a dia porque eu não tinha toda a experiência de cobrança, né? Sim. E aí é um aprendizado, assim, contínuo, né? Então, muita inovação na área, e a gente tendo que adaptar. A empresa cria um novo modelo de negócio, a gente tem que criar um novo modelo de cobrança para se adaptar a esse novo público, esse novo perfil, um público jovem. A gente tem, assim, todas as idades lá dentro, né? Sim. Então, assim, eu tenho que me adaptar para uma cobrança
para o público que quer ser digital, né, que só quer negociar pelo WhatsApp, mas quando é o pai, o responsável financeiro, que eu vou falar que só usa o WhatsApp para coisas, para amenidades, não para negócios. Sim. Ele tem que ter a possibilidade de falar com uma pessoa, de negociar com a pessoa. E quem é o independente que gosta de fazer tudo self-service? Eu preciso ter um portal à disposição dele. E eu preciso conseguir mapear esses perfis para ser mais efetivo na cobrança, né? Assim, eu nunca vou ganhar das financeiras, das utilities, assim, porque é muito diferente. Então, eu tenho que minimamente ser mais eficiente em como é que eu vou chegar, como é que eu vou abordar e por qual meio. Então, a gente está falando de speech, a gente está falando de canal, a gente está falando de frequência, né? Então, um pacote todo que eu preciso modelar de acordo com o público e com o curso que ele faz. Sim. E, às vezes, até com região, né? Dependendo da região. Engraçado sim, que a gente viu que, assim, eu pensava que o WhatsApp era uma preferência nacional. Não é. Pelo menos para o nosso público, a gente sabe hoje que não é. A gente sabe que tem região que quer ser cobrada pelo WhatsApp e tem região que não quer ser cobrada pelo WhatsApp. Tem região que quer falar. Sim. E aí a gente... Acho que a grande ganho pra gente, né, nessa área de cobrança tá nos pilotos, né? Então a gente tá criando uma expertise de fazer pilotos rapidamente, né? Então, testa, vê se dá certo. Se não der certo, muda rapidamente e fazer isso rápido, né? Porque, assim, se você demorar muito tempo em planejamento, você não chega do outro lado. Sim. Então, a gente está tendo que ganhar velocidade nessas modelagens e nos pilotos. Isso tem sido um carro-chefe para a gente na área de cobrança. Nossa, Thalita. E essa modelagem é toda interna ou vocês terceirizam o estudo da modelagem? A gente faz muito interno, mas a gente conta com muitos parceiros, Sim. né? Então, assim, consultorias são sempre bem-vindas. Sim. Se você está aqui ouvindo a gente e ainda não conversou comigo, com ninguém na minha área, procura a gente, porque a gente é super disponível para ouvir e a gente está muito atento às novidades do mercado. Sim. A gente adora fazer piloto, assim. Então, se você tem uma solução diferente, uma estratégia diferente, se você acha que pode agregar alguma coisa ao nosso negócio, procura a gente, que a gente está sempre aberta. Eu digo que a gente tem uma maquininha de NDA agora. Chegou, sim, apresentou, assina um NDA e vamos testar. Então, assim, muitas coisas é mais do mesmo, sim, mas a gente tem encontrado umas pérolas no mercado que a gente está gostando muito. Sim. Né? E a gente conta com o apoio de grandes consultorias, não de forma perene, tá, né, porque acho que a gente já tem um modelo bem maduro, mas quando a gente entende que tem uma oportunidade de melhoria, a gente chama uma consultoria especialista para a gente dar um salto de nível. Acho que isso... Mas você construiu um lab próprio em algum parceiro? Você colocou uma célula de eficiência operacional, né, nesse parceiro ou não? Eu te ofereço meu serviço, te ofereço uma ferramenta nova e você testa comigo. Você monta o lab dentro da minha estrutura. Ótimo. E você faz transferência de conhecimento para mim. Tá. Isso é uma condição para você virar meu parceiro. Sim. Né? A gente quer que o conhecimento fique aqui. Eu não posso ser sempre dependente de você. Eu posso contratar outro serviço teu, mas para outra coisa, para outro salto, para subir mais um degrau. Mas eu preciso que para esse primeiro job que eu te chamei, você me deixe independente depois. Sim. Então, eu preciso ir ganhando know-how, né, expertise, o meu time precisa ir subindo a régua, né? Então, o lab a gente monta com o nosso time dentro de casa, tá? Com o apoio da consultoria. E aí a consultoria, às vezes, entra até na definição do perfil. Sim. Thalita, pra gente fazer isso aqui que eu tô te propondo, que vai mudar teu drive de arrecadação, de inadimplência, você precisa ter esse tipo de perfil. Então, a gente vai no mercado, contrata esse tipo de perfil, treina com a ajuda da consultoria esse time, esse profissional, e fica tocando dentro de casa, tá? Tá. E isso, assim, eu tô bastante impressionado com o grau de maturidade que você vem trabalhando, né? A tua inteligência de cobrança, que outro dia, batendo um papo com a McKinsey, com o time da McKinsey, eles estavam propondo exatamente isso. Nós estamos numa nova era. Nós estamos numa era de personificação. A gente precisa construir as personas. Vou citar um exemplo, né? É muito comum, vou mandar uma carta boleto, né? Ou não, vou mandar um e-mail boleto. Então, mas tem a tia que ela não abre o e-mail dela. Tem a pessoa que tem dificuldade, acha que aquilo é phishing, né? É uma fraude.
tem a tia que gosta de ir na caixa de correios, que ela conversa com o carteiro, né? Então é exatamente o que você estava colocando. Você regionaliza, você cria uma modelagem social, considerando o social dele. Então, realmente, esse modelo está muito maduro, muito à frente de outras unidades do mercado. Mas quando você falou de consultoria, você está falando dessas grandes consultorias, KPMG, McKinsey, Accenture, ou você também tem consultorias mais locais, né, de cada região que você tem trabalhado? A gente ainda não teve nenhuma local. Sim. Além dessas que você citou, a gente tem Visagio também, que é um parceiro forte nosso. A gente não tem nenhuma local, mas porque ainda não encaixou. Não é que a gente não possa ter, tá? Sim. A gente ainda não foi apresentado a nenhuma que... Poxa, isso pode dar bom, isso pode dar liga, vamos lá, vamos testar. Então, assim, a gente é super aberto, tá? Não precisa ser grande, não precisa ser uma consultoria estruturada, precisa entregar resultado. Essa é a nossa premissa. Essa é a premissa. Essa é a premissa. E Dux e Cognos têm um perfil diferenciado no mercado, né? Vocês são muito fortes, têm uma envergadura financeira muito boa, mas a gente tem percebido que várias outras instituições, e até as que, né, trabalham isoladas, elas têm passado por grandes dificuldades financeiras, justamente, né, motivadas aí pela a inadimplência. O setor está em crise? Não, acho que o setor está longe de estar em crise, né? Assim, é um setor, de fato, que algumas vivem dificuldade, é um setor muito heterogêneo, né? Então, você tem alguns players muito focados em medicina, né? Que é um segmento que não, muito resiliente, que não conhece crise, né? Você tem uns muito focados no EAD, mas eu acho que é um setor que performa bem. Eu acho que o que está machucando, né, serviço, varejo, como um todo, é a taxa de juros, né? Então, assim, os nossos dados são públicos, né? A gente gerou, em 2022, 500 milhões de caixa, pagou 600 milhões de juros. Entendeu? Então, assim, a gente tem um EBITDA alto, é geradora de caixa, as empresas do setor estão, mas são empresas, assim, que têm uma certa alavancagem financeira, e onde a alavancagem financeira não traz muito retorno, porque a gente tem incentivado, né, a questão tributária, participações do governo, do ProUni, então você tem uma redução na carga tributária no setor de educação, e acaba que você não tem todos os benefícios de ter um endividamento, por exemplo, né? Então, mas eu acho que é um setor que vem crescendo muito nessa questão de criar as personas, entendeu? De personalizar. Isso já era muito forte na captação. Se você falar com o nosso time de captação, nosso time de retenção, a gente conhece o aluno 360 graus. E no financeiro a gente não usava esse conhecimento que a gente já tinha dentro de casa para personificar também essa cobrança. Né? E hoje o que a gente está fazendo é dando as mãos dentro de casa mesmo. Me dá todos esses dados que você tem aí, vamos plugar com esses que eu tenho aqui e vamos chegar nesse aluno de forma mais assertiva, né? Vamos chegar nesse aluno uma vez só e trazendo resultado, né? E acho que a gente tá conseguindo ter êxito nisso. A gente tá bem feliz com os resultados. Falando da régua, né, da jornada do cliente, a tua maior taxa de perda de base é lá com os 6 meses. Você se separa, você interrompe o casamento com o aluno inadimplente, ou aos 6 meses, aqueles que renegociarem com você ainda tem uma atividade não é rematrícula que chama, mas ele voltar a estudar, ele continuar na tua base como aluno. O que pra gente, né, de cobrança, a renovação, né, que é a rematrícula ali, é a principal alavanca pro pessoal de renovação. Sim. É o principal gargalo, né? Porque assim, o que a lei me permite se eles estiverem inadimplente comigo, eu posso não renová-lo. Então, o aluno se vê obrigado a renegociar seus débitos para continuar a estudar. Se ele não conseguir renegociar, ele não volta a estudar. Então, meu índice de renovação diminui. Então, a gente tem um trade-off ali para estar fazendo muito próximo, né? Então, assim, hoje
A gente tenta trabalhar no preventivo durante o semestre, mesmo ele não tendo um incentivo como ele tem em outros setores, né, para pagar porque ele não tem perda de serviço, mas para que ele não chegue com uma dívida muito grande na renovação, né? A gente sabe que o principal muro que a gente precisa ultrapassar é o do primeiro semestre. A maior desistência acontece no primeiro semestre. Então, a primeira renovação para a gente é muito importante. Depois disso, o aluno já investiu um ano. É muito difícil. É mais difícil ele desistir do sonho dele, né? Sim. De se formar. Então, a gente, assim... A gente costuma dizer, assim, que o primeiro semestre tem que ser a porta da Disney, né? Ele chegou na Disney. Ele tem que estar encantado, ele tem que estar apaixonado, ele tem que estar engajado. E ele tem que renovar. Passou a primeira renovação, a persistência dele aumenta muito, né? Sim. E aí a gente, obviamente que a gente trava a renovação com inadimplência, porque é o nosso gatilho para ele renovar, mas ele renovando, e aí depende dívida, aging, segmento, e aí N condições personalizadas, né? Para que ele renegocie os débitos e continue, e renove, e continue mais um semestre com a gente, tá? Eu tô tendo uma aula hoje aqui. Você comentou um ponto que se eu, inadimplente, né, aluno inadimplente, tiver a inadimplência com você, instituição, você tem a opção, instituição, de não renovar a matrícula comigo. Mas somente se eu tiver a inadimplência com você. Somente. Minha dúvida é a seguinte, você é um conglomerado. Então, se eu tiver, né, eu vou falar de IBMEC e Estácio, se eu tiver uma inadimplência com a Estácio, eu posso renovar na IBMEC? E você vai entrar num assunto polêmico, judicial, assim, a orientação mais conservadora é que essa análise seja feita por CNPJ. Tá? Então, se eu tenho um grupo com vários CNPJs, né, se você deve a um CNPJ, você só pode ser travado naquele CNPJ. Sim. Posições menos conservadoras, elas entendem que é um grupo econômico. Se você deve para o grupo econômico, e você não renovaria, né, não poderia ir para nenhuma das instituições do grupo. Então, isso depende muito... Eu acho que isso faz parte de dos segredos da indústria, né? Sim, acho que sim. Ninguém fala abertamente como é que trata, né, cada essas orientações. Acho que tem muito uma orientação jurídica sobre isso. Tá? Imagino que sim, mas já é uma discussão. Já é, né? já então é. Não tô tão por fora assim, porque quando você falou na hora, eu falei assim, então tem uma vantagem eu me associar, né? Porque você trata realmente como um grupo econômico, mas não, é controverso, não existe um consenso, não existe. Né? Tá. Exatamente. E jurisprudência, naturalmente, em contrário desse entendimento. Exatamente. Né? Falamos também de alunos engajados. Acho que a partir da pandemia, já era antes, né? Inclusive a gente já tinha iniciado, bem antes da pandemia, já tinha iniciado algumas frentes de EAD. Né? E como eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho muito, né, proximidade com a Estácio de Sá, e eu lembro que a Estácio de Sá era muito forte em EAD. Veio a pandemia, jogamos todo mundo em casa, as aulas se adaptaram, nós tivemos aulas à distância, certo? Em uma semana a gente mudou a base do presencial toda para remoto, síncrono, através do Teams. Uma semana. Então, os alunos praticamente não sentiram, não perceberam a falta das aulas. E houve alguma orientação do MEC, você é especialista, pode dizer mais do que eu, na saída da pandemia, havia um percentual de matérias, né, específicas que deveriam ser ministradas exclusivamente através de educação à distância, EAD, e outras presenciais. Então, eu entendo que hoje a gente mantém um modelo híbrido dentro das universidades. Você tem aulas remotas e aulas presenciais. Isso trouxe algum desengajamento? É todo mundo que lida bem com aulas remotas? Não, eu acho que não é todo mundo que lida bem. Eu acho que você tem que ser muito mais disciplinado, né, para fazer. E é engraçado que quando a gente pergunta aos nossos alunos EAD por que eles estudam EAD, acho que o top 1 de resposta é porque eu não posso pagar o presencial. Por isso que a gente acredita muito no presencial, né? A gente acha que com o retorno de renda da população, a gente tem um retorno forte do presencial também. Porque o ambiente universitário
é muito bom, né? O network que você constrói no ambiente universitário pode ser o melhor remoto que você tenha. É diferente. Então, talvez o equilíbrio, eu acho que assim, as coisas estão mudando muito rapidamente, né? A gente não, acho que não chega num end state, né? Assim, então, acho que o principal é você ter capacidade de se adaptar, né? Então, acho que hoje o que a gente está observando é que está funcionando muito bem um modelo híbrido, né? Que você tem o ganho do presencial, de estar ali, do relacionamento, e você tem a flexibilidade de um remoto, principalmente para as pessoas que precisam conciliar os estudos com o trabalho. Então, ter a possibilidade de fazer algumas disciplinas fora do horário convencional facilita muito você continuar, que esse aluno continue estudando. Então, o digital, nesse sentido, por exemplo, também pode aumentar muito seu engajamento, porque se você tivesse que ir 5 vezes por semana, né, para um campus, talvez você não conseguisse. Se você conseguir reduzir essa sua presença, sua presencialidade para as 3 vezes, talvez isso fique mais factível dentro do seu dia a dia. Eu acho que é um desafio, acho que, assim, a gente tem um braço que é o Ensine-me, toda a produção de conteúdo, né, do grupo. Tem um braço tecnológico muito forte, né? Muito forte, muito forte. Imagina que eu tenho que ter um vídeo com a qualidade que vai competir com a Netflix, vai competir com os streams. O aluno está aqui, ele vai assistir minha aula, ou ele vai assistir uma série, né? Então, eu tenho que ter uma qualidade de vídeo muito grande, tenho que ser capaz de escalar muito, e a gente tem, assim, estúdios de ponta para produzir esses conteúdos, para que a gente ofereça o melhor ensino que aquele aluno pode pagar. Sim. Entendeu? Isso é uma verdade muito forte pra gente. E não é só a tecnologia, eu vi que a Edux também investe muito no modelo de aprendizado, né? na construção de raciocínio dentro desse ambiente online, porque senão fica realmente muito maçante, né? Só um vídeo gravado e o professor falando como se fosse Ferris Bueller naquela época do filme, e essa modelagem que vocês fazem também, tudo interno. Tudo interno, né? Então, o aluno, se ele quiser ler, ele tem muito material para ler. Sim. Se ele quiser ouvir, ele tem material para ouvir. Se ele quiser assistir, ele tem material para assistir, né? Então, a gente vai aprendendo com ele, né? Então, assim, o que ele acessa, né? O que ele usa mais, né? E a gente vai direcionando o conteúdo na trilha de aprendizado dele, né? A gente está evoluindo muito, né? Acho que a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso, né? Hoje ninguém vive mais sem analytics, né? Então, toda hora você está medindo tudo, e o digital permite isso muito mais facilmente do que o presencial, né? Eu não preciso controlar a catraca, né? Eu sei exatamente em que minuto da aula ele parou de assistir, né? Eu sei onde ele clicou, eu sei porque, né? Na cobrança é igual, né? Quando a gente fala de uma cobrança digital, eu consigo ver exatamente o momento que ele abandonou a cobrança, né? Por que ele abandonou naquele ponto? É o speech que está errado, o que foi que aconteceu? O meu bot não entendeu o que ele falou, né? Então, a trilha de aprendizado do aluno, ela é muito pensada para que ele tenha o melhor resultado, né? Sim. De acordo com as preferências dele, que acho que é importante. E você está usando muita digitalização na cobrança? Bot de voz, eu entendi que você está utilizando, portal também. Também. Acho que hoje a gente utiliza tudo que está disponível, Russo, assim. O WhatsApp, o WhatsApp é caro. Caro se você não medir retorno, né? Caro se você usar como um discador, né? O WhatsApp não é para ser usado como um discador. Se você conseguir mapear qual é o perfil que quer negociar pelo WhatsApp, que você tem sucesso, você vai ser muito mais efetivo do que você ter um operador. E mais assertivo no público. Né? E aí a gente mede NPS para tudo, né? Lá a gente né, satisfação. Sim. Aí a gente vai discutir satisfação de cobrança. Eu digo, gente, vamos combinar um nível aqui. Assim, eu não espero que ele esteja 100% satisfeito, porque ninguém gosta de ser cobrado. Mas isso não pode ser um motivo que atrapalha o relacionamento dele com a instituição. Então, assim, eu preciso cobrá-lo muito bem. E ter o canal
certo vai mudar a percepção dele sobre uma cobrança boa ou ruim. Sim. Então, assim, a gente não tem mais casos de discadores descontrolados que a gente via um tempo atrás. Acho que o setor, né, essa área de cobrança evoluiu muito, assim, a gente... Bastante. Muito, assim, né? Hoje, até pequenos call centers mesmo, hoje já tem uma tecnologia que já permite controlar muito melhor isso, né? Então, a gente fez um teste lá, um bot de voz, muita gente errou, não sabe quem é o humano e não sabe. Eu não posso no final o bot dizer, agora eu vou te passar por um né? Não pode ter isso, né? Perde toda a essência. Não pode eu abandonar tudo que o bot fez e começar de novo. Sim. Né? Acho que esse é um dos grandes que talvez ainda falta naquela questão do... E desafio, que é a omnicanalidade, todo mundo fala. Que né? todo mundo fala e que ninguém tem, né? Obrigado. Eu falei isso, não falei? Ninguém tem. Eu falei, eu lancei o desafio, gente. Falei assim, ó, se você tem uma solução de omnicanalidade, traz pra mim. Traz pra mim também. Ainda não tá, a gente tá caminhando Tá pra caminhando, isso, tá né? caminhando. Eu acho até que a gente tem pouco benchmark no mundo, né? Assim, né? Você não... Estados Unidos não é dívida, né? O parcelamento não existe. Então, assim, acho que a gente tá aprendendo muito com a gente mesmo, né? Que tá trazendo experiência de outras áreas pra trazer pra cobrança. Eu acho que tá evoluindo bem. Assim, a gente não chegou lá ainda, mas eu acho que a gente já deu uns saltos enormes, assim. E todo mundo usando analytics aqui, né? Para ser muito mais efetivo. É extremamente importante que a gente não perca esse lastro, né? De você mensurar para você entender onde que é mais efetiva a estratégia ou não. Você é a primeira mulher que está participando do Pode Cobrar. A minha chefa... Agora ele pesou. Mas é verdade, a gente não pode deixar de abordar esse tema. A minha chefa que está ali atrás, ela brigou comigo. Ela falou, você está construindo um programa sexista. A minha esposa brigou comigo. E isso trouxe para mim uma autorreflexão, né? Falei, realmente, todos os episódios iniciais, quando eu pensei, né, nos convidados, eu só pensei em convidados homens e os trouxe primeiro. E foi por volta do terceiro episódio que a Giovanna ela já me deu essa bronca, né? Ela falou assim, pô, e aí? E eu sei que ainda é pouco, a gente está buscando essa equidade, né, de lideranças femininas dentro das empresas, mas eu sou cercado de grandes executivas mulheres. Você, como uma grande executiva mulher, você ainda sente que existe essa dificuldade de conquista do espaço? Olha, Russo, eu acho que a gente já avançou bastante, tá? Mas é inegável que a gente ainda tem muito a percorrer, né? Então principalmente na área de finanças, é comum... era comum, né? Era muito mais comum eu ser a única mulher da sala, né? Sim. Hoje não é mais. No mundo Edux, muito menos. Dentro da VP de finanças, hoje as lideranças femininas, se não for maioria, é 50-50, tá? Então, acho que é um cenário que mudou muito, mas assim... Hoje ainda não é orgânico. Sim. Precisa cobrar. Precisa a tua chefe cobrar, precisa a tua mulher cobrar, precisa nós mulheres cobrarmos e principalmente vocês homens cobrarem, né? Porque vocês têm uma força muito, muito grande, né? Vocês são maioria, então vocês são maioria nas posições estratégicas ainda enquanto a mulher é a maioria da população, né? Então acho que tem que ter investimento na formação, né? Para que mais mulheres consigam chegar aos postos mais estratégicos e de liderança. Mas a gente está caminhando. Acho que a pauta ESG, né, que está muito no hype das empresas, isso tem ajudado muito para a diversidade, para que a questão de gênero não seja mais um item na seleção de um profissional, entendeu? Acho que a gente tem que afastar isso, né? A gente tem que escolher o bom profissional independente do gênero, né? E acho que essa pauta ESG tem... Do gênero, raça, orientação sexual... Tudo, né? Assim, a gente tem que avaliar os skills, os hard e soft skills, as competências,
né, e abrir espaço. Acho que tem um longo caminho, mas eu fico feliz quando eu olho para trás e vejo os avanços que a gente já teve. E o fato de você estar fora do eixo Rio-São Paulo também criou alguma espécie de dificuldade na tua carreira? Olha, eu acho que eu tive uma trajetória feliz, assim, eu não acho que eu costumo dizer que sorte aparece para quem está preparado, né? Então, acho que eu tive uma trajetória feliz, eu acho que eu fiz o meu dever de casa, né? Eu fui criada numa família que educação, leitura, sempre foi uma pauta muito forte, apesar de eu ser do interior do Ceará, então, além de estar fora do eixo, está mais para dentro, né? Então, assim, mais difícil o acesso à educação. Então, acho que quando você se prepara, a oportunidade pode demorar, mas ela vai chegar, ela vai aparecer, né? Então, eu não tive problema. Quando a gente fez a primeira aquisição, né, aqui no eixo Rio-São Paulo, que foi a Damásio, logo em seguida o IBMEC, eu não tive problema em lidar com esses profissionais e não tive problema de respeito também, assim, por isso que eu digo que eu acho que tive uma trajetória feliz, assim, encontrei no meu caminho pessoas que não me julgaram nem pelo meu gênero, nem por de onde eu era, né? Então, e assim, o Ceará tem profissionais maravilhosos, assim, né? Acho que as maiores aprovações do ITA vêm lá do Ceará, né? Então, a gente é um estado muito forte em educação, né? Então, acho que a gente exporta muitos profissionais para o eixo sul e sudeste também. Sim, é extremamente importante, mas realmente, quando você pensa, né, eu construí várias equipes, né? E você tenta buscar, né, claro, na época você não tinha tanta facilidade remota, e eu comentei com você, né, a minha assistente pessoal aqui do Pode Cobrar, ela fica presencialmente alocada no Recife. E a gente trabalha super bem, né? Você falou com a Marcela várias vezes e assim, é como se a Marcela estivesse do meu lado. Né? E a facilidade de Teams, a gente faz as nossas reuniões, então realmente, hoje em dia você falar, não exijo que o cara esteja, né, em São Paulo, então no Rio de Janeiro, não tem mais porquê. Né? Eu acho que abriu um leque, né? Para você, você pode ter o melhor de todos os lugares, né? Então acho que são as facilidades da tecnologia, né? E a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Eu vou pro ChatGPT, né? Meu time é todo ChatGPT, e eu confesso que eu sou um pouco resistente, ou era um pouco resistente. Eu disse, cara, eu não posso ficar fora disso. Minimamente eu preciso conhecer, porque o meu aluno vai conhecer, o meu aluno vai usar, né? E eu preciso entender como é que isso pode afetar o meu dia a dia e como pode impulsionar o meu dia a dia. Então, isso hoje já faz parte, assim, a gente está todo mundo experimentando e descobrindo como é que isso pode auxiliar na cobrança, na tesouraria, né? O que é que o ChatGPT vai trazer de inovação a mais, né? Então, acho que, assim, você tem que estar aberto para as novidades, tem que estar aberto para a tecnologia e se desenvolvendo, não pode ficar para trás. Né? Eu acho que é isso que traz a meritocracia e não realmente uma distinção por gênero, raça, né, e orientação sexual. Mas de toda forma, você já se sentiu preterida em relação a um projeto teu que um homem apresentou e que você não teve muita atenção, talvez até pela liderança ser masculina? Em algum momento aconteceu isso? Não tive, Russo, assim, não tive. Assim, eu sei que não é comum, eu conheço muitas mulheres que já passaram por isso, mas eu não tive, assim, eu já tive outras coisas, por exemplo, assim, eu me lembro uma vez que eu tive um chefe que olhou pra mim e disse assim, sabia que eu tinha acertado na sua contratação, porque você pensa igual um homem. Nossa. Eu tenho certeza que ele queria me elogiar. Sim. Eu tenho certeza, assim, que ele queria me fazer um elogio. Mas olha como é o viés, né, desse elogio, né? Tá enraizado, né? Tá. E isso a gente não muda da noite pro dia, né? Isso a gente tem que se policiar, né? Eu acho que tem os desafios, assim, por ser mulher. A mulher negra tem um desafio maior ainda. Se ela for mulher negra com outra orientação sexual, ela vai ter mais desafios ainda, e a gente
tem que respeitar. Eu acho que a chave das relações é o respeito, né? Você tem que respeitar o ser humano, né? Todos os outros atributos a ele são irrelevantes, né? Então, acho que é por aí. Acho que quando você tem respeito, as coisas fluem, as relações fluem. E falando de respeito, você já sofreu assédio? Ainda que sutil. Muito no início da minha carreira, mas eu tinha um olhar muito treinado. Sim. Eu acho que pela minha formação. E eu denunciei. Sim. Bem no início, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Formação familiar. Formação familiar. Valores familiares. Isso, exatamente. Sim. Acho que isso me ajudou muito. Então, eu denunciei. E tive que denunciar presencialmente, né? Sim. Porque não existiam... Imagina lá. Canais, né? Não existiam canais sigilosos como você tem hoje, né? Que protegem. E aí, de novo, é onde eu falo da felicidade que eu tive. Eu tive que denunciar para um chefe homem, né? E foi conduzido de uma forma espetacular, sim. Muito bem conduzido. Eu não fui desacreditada, não fui questionada, não me foi imputada a culpa, né? Sim. Então, eu sei que não é a realidade, né? Eu sei que não... Da grande maioria. Da grande maioria. Eu sei que não é a realidade da grande maioria. Infelizmente. Mas eu tenho... Ainda bem que eu tive essa felicidade, essa sorte de ter esse caminho mais... menos tortuoso. Sim. Nossa, Thalita, que bate-papo legal, assim, realmente aulas e muito conteúdo pra gente poder aproveitar. Está chegando no final, então tem aquelas 2 perguntinhas que são padrão para todo mundo. A primeira é Tips from the Tops. Então, considerando toda a tua jornada profissional, toda essa tua história de vida, né, esse background teu, quais são os conselhos que a Thalita de hoje daria para alguém que está começando a carreira, do que fazer e do que não fazer para que essa pessoa seja a próxima Thalita Freitas? Tá, eu acho que eu diria, 3 coisas. Primeiro, estude, invista na sua educação. Acho que as portas se abrem, né, quando você tem informação, né? Acho que quando você está pronto, as oportunidades aparecem. Acho que esse era o primeiro ponto. Acho que o segundo... uma vez me falaram isso e quando eu comecei a refletir sobre isso, acho que faz todo sentido. Não perca sua característica de aprendiz, né? Tenha humildade para saber que você sempre pode aprender e que todo conhecimento é válido. Tenha repertório, né? Crie repertório. Acho que para fechar seria isso, né? Invista na educação. Não perca a sua característica de aprendiz e tenha repertório, adquira repertório. Acho que essas 3 coisas. Acrescentaria mais uma. Tenha inspirações. Então, assim, em todas as companhias onde eu passei, tinha uma pessoa que me inspirava muito. Acho que a pessoa talvez nem saiba, né? Nem soubesse que me inspirava. Mas eu tenho essa necessidade de ter uma pessoa que eu olhe assim, cara... queria chegar ali, não é que eu quero a posição dela, mas eu queria ter aquele conhecimento, aquele raciocínio, aquela perspicácia, aquela forma de interpretação, e eu começo a observar muito essa pessoa, e começo a entender o que ela fez para chegar ali, para construir essa capacidade que eu quero ter também, né? Eu foco não na posição, mas nos skills que ela tem, né? E isso que me atrai. Então, eu sempre tive... por onde eu passei, uma pessoa dentro da companhia que me inspirava muito. Então, acho que isso não precisa ser, assim, tem ao seu redor uma pessoa que te inspira, né? Que te faz querer ir além. E acho que ajuda bastante. Fantástico. E agora, filosofando, os fins justificam os meios? Vale tudo? Nunca. Acho que tem uma condição, você não pode afastar um pé dos seus princípios. Você não pode abrir mão dos seus princípios em nenhum momento, em nenhuma situação. Isso tem que falar sempre mais alto. Né? É engraçado que essa questão é muito filosófica, né? Lá de Maquiavel, no Príncipe, acho que Maquiavel nunca escreveu exatamente isso. Não escreveu. Mas quando ele fala, algumas partes no livro, é esse conceito de que
algumas questões morais podem ser deixadas de lado para você atingir determinado objetivo. Acho que nenhum objetivo vale o seu sono, a sua tranquilidade, vale a sua prestação de conta consigo mesmo, entendeu? Então, assim, os meus princípios são inegociáveis, Russo. Não vale. Nossa. Eu conversei com Thalita Freitas, diretora financeira da Yduqs. Thalita, muito obrigado por você ter vindo, por você ter se deslocado, né, de Fortaleza para São Paulo para participar do Pode Cobrar. Realmente foi um prazer tremendo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando o Pode Cobrar também aprenderam muito com você hoje aqui. Obrigada a você pelo convite, é uma experiência, minha primeira experiência. Eu estava antes de começar dizendo para o Russo que eu sou do backstage, então é a primeira vez que eu estou aqui na frente das câmeras. É um prazer, uma honra estar falando com alguém que tem uma expertise enorme nesse setor de cobrança, e obrigada. Obrigado. E você, não deixa de se inscrever nos canais. A gente precisa, eu tenho feito uma campanha muito forte em todas as nossas redes sociais. É importante a sua participação, é importante que você se inscreva no Instagram, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Este foi o Pode Cobrar, a gente se vê por aqui.